Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um vídeo daquelas minisséries que eu faço gravar para vocês, porque não dá tempo de ensinar tudo em sala de aula. Sem contar ainda que por causa dessa semana de palestras, nós acabamos perdendo muito conteúdo por causa das palestras. Então, o pessoal de terça-feira quase não conseguiu absorver nada pela questão de tempo. Então, na nossa aula, nós falamos sobre cores, expliquei um pouco mais de cores, né? Expliquei todas as cores, Hexa, RGB, RGBA, expliquei do HSL, HSLA. Então, nós extraí nomes de cores, nós vimos vários tipos de cores que podemos aplicar. O PowerPoint dessa aula já está no ar. E hoje eu vou mostrar um pouco mais sobre background, né? Background. Então fiquei devendo para vocês sobre background. Para quem não sabe, background é quando você insere o fundo na imagem, né? E todos os sites, se vocês repararem bem, o que mais chama atenção é sempre o fundo. Parece que não, né? Você coloca vários elementos na página, mas todo mundo quer ficar no site onde o fundo é agradável ou chama atenção. Então, pessoal, nós temos várias propriedades que podemos usar. Background color, que a gente aplica a cor, background image para imagem de fundo, background repeat para repetir, background attachment, né, para fixar o fundo ou não, background position para posição, mas background size, mas isso não é tudo, tem o size, tem como a gente associar mais de um background. Então, eu vou mostrar um pouco de tudo que é possível com background. Eu acho que eu vou mostrar para vocês 95%. É claro que tem alguns truques, hacks, que eu teria que explicar um pouco mais de conteúdo para vocês aprenderem. O primeiro que nós trabalhamos é com background color. Background color, pessoal, você aplica cores de fundo, né? Você pode usar knobs para as cores, ou você pode usar hexadecimal, RGB, RGBA, qualquer padrão de cor, né? Para começar essa aula, eu vou estar criando um novo arquivo, vou salvar ele como HTML, né? Save as, vou dar background.html. Vou salvar, vou criar o código padrão, né? Então, só para acelerar, vou dar o HTML. Vamos mudar aqui algumas coisas, deixar ele pronto para a nossa aula, né? Vou dar um meta padrão, vou colocar todos os metas aqui, o meta padrão. Vou começar com H1 chamado aula de CSS, CSS backgrounds. Coloquei, vou colocar um título aqui, um texto só para vocês verem, né? Vou dar uma tag P. Crio uma página com 2 parágrafos, né, Lorem Y, e o título da aula. Então, isso aqui já gera um arquivo, Ctrl S. Se eu abrir esse arquivo, vocês vão ver ele sem formatação alguma, né? Então, aula ficou background, eu escrevi errado a aula. Tudo bem. Ficou aqui salvo, vocês veem que não tem formatação nenhuma. Aí eu vou criar agora, no meu próprio CSS, vou estar criando um arquivo para nós criarmos o estilo. Vou salvar como fail, save as, estilo back. .css
Venho aqui antes de começar, né? Você vai ter que dar o seu link, né? Então eu vou dar aqui um link. Se você dá um link tab, ele já cria pré-escrito para você o que você vai pegar. Então é uma dica que eu dou que funciona no Sublime, não teste que não sei nos outros. Professor, mas existem vários tipos de link? Sim, existem vários tipos de link, mas como o que mais as pessoas linkam ao CSS, ele pega bem que de automático, muito fácil de fazer. Então eu fiz lá, agora eu vou criar meu estilo. Primeira coisa, pessoal, que eu vou fazer vou dar o meu estilo Buddy, mas não vou dar nada no Buddy ainda. E vai ser a aula de hoje, vai ser voltada para o Buddy. Aí eu vou pegar o H1, não vou trabalhar com ID, não vou trabalhar com nada desse tipo, para a gente poder avaliar tudo que é possível com CSS. Aí eu vou colocar teste align, que é o alinhamento do texto. Enter. Vou colocar font family, Verdana. Vou colocar color e font size. Vou pegar em tamanho responsivo, que eu gosto de usar para títulos, isso, gosto só para tudo, mas o certo é para responsivo. Font M, que depois eu vou explicar quando na aula de fonte por que esse M, né? E vou dar aqui Margin. Aliás, eu vou deixar left mesmo. Eu vou fazer uma coisa aqui que talvez ele vai atrapalhar. Margin. 2 pontos. Margin. Isso, margin. Left 25%. Margin right 25%. Vou trocar aqui o texto, não vou deixar lá, vou deixar justify para ficar tudo igual. Justify. Isso eu criei para o meu título. Agora eu vou fazer aqui, né, para o meu texto também, né? Eu vou criar aqui um padding 15 pixels, que eu estou criando uma margem interna em pixels. Vou dar um background. Vou botar uma cor aqui, né? Background color. Hashtag cc, ponto e vírgula. Vou dar um opacity 0.40, que eu estou dando, na verdade, 60% de transparência. Note que a opacidade, que é aquilo que te pede de brilho, de transparência, é o que te marca. 60%. Agora eu vou fazer minha tag TP também, né? Vou criar aqui também, né? Só para ficar fácil, devia estar usando classe, mas não vou, né? Vou copiar a maior parte desse texto aqui, ó. Vou tirar o color, em vez de ser laranja, vai ser black, color black. Verdana, a fonte, vou deixar para 12 pt. E o resto é tudo igual, vou dar um Ctrl S. O que nós vamos ter de página agora é isso, ó, F5. Não gostei muito
desse negócio aqui, vamos arrumar, ficou horrível, uma porcaria. Ctrl S, vamos ver lá, F5, ótimo, ficou melhor. Cadê o padding? Padding, ah não, padding right, não, é só padding, eu peguei errado. Ctrl S, criei meu código, também está errado. S, volta, F5, pronto, ok, toda a minha imagem com os textos, as cores todas em branco. Então, já criei pronto para receber meu CSS. Então, pessoal, qual imagem que eu vou usar de CSS? Vou pegar uma imagem que eu salvei aqui no meu computador, que é a que vocês estão vendo aqui de fundo, né? Vou usar ela de padrão. Ela é um bom padrão para a gente estar brincando com as cores, né? Então, eu vou copiar aqui. Copy. Vou lá em PW, minha imagem, né? Eu vou colocar a imagem. Vou colocar. Vou estar salvando isso aqui, vou renomear isso aqui com algum nome. Espera um pouco. Cadê? Onde que ela caiu? Está aqui. Renomear como back. Background. Renomeei, criei. Pronto. Ficou bonitinho. Vamos ver aqui o que eu posso fazer com o background. A gente vai olhar tudo o que a aula nos permite de background. Então, pessoal, primeiro eu posso colocar uma cor no fundo, né? Eu vou colocar uma cor nesse fundo. É atribuir cor ao fundo, que é o que vocês viram aqui. Aqui eu atribuí cor em dois objetos. Lembre-se que a tag background, ela não serve somente para o body. Ele serve para qualquer coisa que você venha usar no CSS. Então, eu criei um background violet, uma cor bem berrante mesmo. Olha lá, não curti muito. Vamos ver lá. Tabela de cores CSS. Vou entrar aqui de novo, né? Não gostei dessa cor horrível. Vou pegar uma outra cor que fique mais parecido com a nossa. Então é Dark Violeta. Dark Violeta, ele vai ficar uma cor mais parecida com o que a gente vai estar trabalhando. O S, eu vou voltar aqui no nosso código, né? F5, e ele tá Dark Violeta. Nossa, que legal, professor. Sim, muito legal mesmo. Então eu começo a aplicar cores aqui no nosso background. Então, a primeira lição é essa, aplicar cor. Só que nós não ficamos só na cor. Primeira lição, aplicar cor. Vamos para a próxima. Outros elementos. Você pode definir a cor de fundo de qualquer outro elemento, entendeu? Então, a gente já viu lá que eu apliquei no H1, apliquei no P, posso aplicar numa div, isso já foi explicado. Opacity, eu posso dar uma transparência ao meu background. Então, vocês também viram que eu dei um opacity 0.3. Ou seja, vamos entender um pouco o opacity. Opacity é um valor que vai de 0 a 1, sendo que é sempre com 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1. Onde que 0 é nada de opacidade e 100% de transparência. E 1 é nada de transparência. Então, o que acontece? O que te marcamos, na verdade, quando trabalhamos com opacity, é um nível de menos transparência. Entendeu? Então, o que acontece? Quanto maior o número, menor será a transparência. Então, se eu marco um opacity de 0.3, eu tenho 30% de opacidade e 70% de transparência. Se eu quisesse
vamos dizer que a imagem fosse 40% transparente. Eu ia estar marcando um passe de 0,6, na verdade eu tenho 0,4 de transparência, 40% de transparência. É nesse quesito que a gente trabalha com opacidade e transparência. Então, opacity, pessoal, serve para vários elementos, ele vai aplicar transparência. Uma falha muito grande do opacity. Quando você usa ele dentro de uma div, todos os elementos filhos passam a ter a mesma opacidade do elemento pai. Ou seja, imagine que eu crio uma buddy e passe dentro da buddy. Todos os elementos dentro passam a ter uma certa transparência. Inclusive, pessoal, ó, se vocês repararem aqui, ó, até o texto ele é meio transparente. Então, tudo pega um certo grau de transparência. Ô, professor, sacanagem, né? Sim, sacanagem. Tudo passa a ter um pouco de transparência. O que a gente recomenda, então? A gente recomenda usar cores RGBA. Então, se a gente voltar lá naquele site, deve ter algumas cores RGBA. Não, código hexadecimal, não tem RGB. Deixa eu ver. Olha lá a tabela nossa, né? Vou entrar aqui na navegação. Então, eu quero violeta, né? Então, vamos procurar uma cor que seja mais próxima da violeta com RGBA. A cor mais perto da violeta é essa daqui. Então, o que acontece? A recomendação fala, se você não quer que a transparência se aplique nas cores, você vem, apaga aqui, dá RGBA e quer ver? É que eu vou colar com barra transparente. Cola a cor onde você aplica aqui a sua porcentagem de transparência, 0,4. Tira o opacity daqui que você não quer mais que os elementos, a letra também fiquem, né? Ó, deu Ctrl S. Repara como isso muda no nosso trabalho. Ó. F5. Caramba, professor, sim, todos os elementos passam a ficar transparentes. Então é isso que a gente não quer, a gente quer que fique melhor, mais legal. Deixa eu dar um pouco mais de opacidade. Deixa eu ver, F5. Ficou bom. Nossa, que beleza. E eu vou pegar esse código aqui, o background color RGB, vou copiar e vou colar aqui no lugar desse aqui também. Pronto, ó. Todo o texto vai ficar um pouco melhor agora. Ó. Então, é um jeito de se trabalhar também. Então, a gente pode trabalhar transparência, um monte de coisa desse tipo. Porque, na verdade, eu fiz errado. Tinha que ser cinza, né, que eu ia pegar. Era cinza. Eu fiz errado aqui, vou pôr a cor cinza. Cor cinza, eu sempre repito os elementos, né? Então, vi 211, 211, 211. Fiz errado. 211. 211. 211. 211. 211 e 211. Agora sim vai dar aquele efeito que nós estávamos, por isso que ficou diferente. Eu mudei uma cor violeta, mas na verdade o nosso efeito era cinza. Pronto, ficou mais destacado, texto colocado. Posso trabalhar de repente com uma borda aqui também, ó. Vou fazer o seguinte, pessoal, que legal que eu vou fazer agora, ó. Nesses elementos aqui, só para agregar um pouco mais dessa aula, eu sou cheio de frescura, né? Gosto de trabalhar desse jeito. Margem top 0. Margem bottom 0. Pronto, eu criei aqui. Vou fazer a mesma coisa nesse texto aqui. Pronto. Isso vai grudar pra caramba a nossa imagem aqui, os blocos, ó. Virou um bloco só. Caramba, professor, que da hora! Então, pessoal, ficou tudo certo. Coloquei as imagens, ó. Aplicado. Agora eu posso brincar um pouco mais com
brincar um pouco mais com a nossa imagem, né? Coloquei aqui, agora nós vamos ver o que eu posso aprender mais. Aprendemos sobre opacity. O próximo é background image. Notem que para mim aplicar o background image, eu não removo o background color. Por que não remove, professor? Porque ele serve de, como diz a palavra, de contingência. Se por um acaso vier a falhar a sua imagem, porque a imagem corrompeu, perdeu um link, o seu código corrompeu, o servidor não conseguiu carregar a imagem, seja qual for o motivo, pessoal, vocês conseguem trabalhar com... Vocês conseguem trabalhar com a imagem com a cor que está de fundo, então não fica sem cor. Então, como plano de contingência, eu sempre deixo o background color, depois eu boto o background URL. Então, tem pessoas que não programam desse jeito, mas é um padrão W3C. É um padrão da WW Foundation, é um padrão que fala assim, olha, tem que ser desse modo. Então, a gente coloca isso para poder trabalhar de forma correta. Então, a gente coloca e está muito certo. Vou dar a sua imagem background.jpg, que se eu não me engano foi esse nome que eu salvei. Dou um Ctrl S, quando eu voltar aqui agora, F5. Caramba, professor, ficou zoado pra caraca. Ficou zoado pra caraca. A primeira coisa que fica bem zoado, pessoal, vocês notem que o tanto que eu coloquei de transparência confunde o texto. Então, eu vou tirar um pouco da transparência. Vou deixar menos transparente ainda. Isso em ambos os aspectos aqui, ó. Então, Ctrl S, quando eu vou dar F5, vai ficar menos transparente, mas dá para te ver agora. Só que notem, ó, ficou ruim pra caraca, professor. Ficou uma porcaria esse fundo. Sim, quando você coloca a imagem, ela vai se repetir várias e várias vezes. Então, a gente vai aprender alguns truques aqui para trabalhar, pessoal. Truque. Quando eu falo para vocês de background, pessoal, o background nunca deve atrapalhar a leitura. Por exemplo, eu falo para vocês que o Google é cego. O Google, na hora de fazer a busca dele, é cego. Porém, ele consegue ver a cor da sua letra e a cor que ela está vindo por cima. Se as cores conflitarem e não tiver uma sombra ou um quadro por baixo, ele já sabe que aquilo é uma formatação e ele te joga lá embaixo no ranqueamento. Isso em padrões Search Engine Optimization, ou SEO. Agora, se eu quisesse fazer isso aqui mesmo com uma imagem berrante, eu posso criar uma div com fundo diferente, que vai sobrepor o meu background, e aí o que o Google vai estar olhando é essa cor, se as cores não conflitam, isso está muito perfeito. Ou então eu posso criar uma div, ou posso pegar meu próprio elemento que eu estou colocando e dar um fundo dele. Então, background não é só imagem, mas pode ser elemento, pode ser algum container do tipo div, do tipo reader, do tipo footer, né? Então, eu posso pegar vários section, table, twin, vários tipos de container e usar também. Então, eu coloquei o fundo, vocês viram que o meu caso, embora tenha ficado bem berrante, ele não ficou assim escondendo as letras, eu ainda consigo ler. Vamos ver o que mais vamos ver. Background repeat. Agora nós vamos trabalhar essa repetição. Então, pessoal, eu tenho um comando chamado background repeat, que ele pode ser a priori. Muita gente acha que background repeat é repeat e no repeat. Mas a gente vê que nós temos mais opções, né? A gente vai ver cada um delas. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso código. Background repeat. Vou dar primeiro no repeat, para vocês verem, né? Que as pessoas falam que é só no repeat. Legal. Vamos dar o no repeat. Aqui no meu código, na minha página, F5, e realmente ele não repete, ele fica num lugar só. Não é isso que queremos. Caramba, professor.
É verdade. Então, você tem mais opções? Tem, ó. Eu posso só repetir só na vertical ou na horizontal. Na horizontal, eu vou dar um repeat X. Ctrl S, ele vai só repetir na horizontal. Entendeu? Opa, não foi? Ctrl S. F5. Aí, eu só repito na horizontal. Tem muita gente que usa esse efeito junto com o Core para criar um reader diferenciado. Vocês pegam uma imagem que ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito, e às vezes um background repeat ajuda pra caramba. A vantagem de eu usar um background com repeat, pessoal, minhas imagens elas podem ser bem leves e pequenas, porque na verdade dá a impressão que a imagem é bem grande, mas eu estou usando uma imagem pequena que está se repetindo. Então, uma vantagem do repeat seria isso. Bem, não gostei do background repeat X. Vou usar o background repeat Y, que eu estou dando agora a repetição na vertical. Opa, algo deu errado. Eu mudei errado. Opa, e nossa, gente, tá bugado meu código aqui. Background Y, dou aí, carrego, F5. Pronto, agora eu só repito na vertical. Isso também é uma possibilidade, pessoal. Eu posso trabalhar dessa forma. Tenho também outras opções. Vamos olhar aqui nos códigos, ó, repeat X, repeat Y. Eu tenho space. Então, o space ele vai me repetir de uma forma muito especial. Vamos lá usar agora o repeat space. Repeat space, dei um Ctrl S, volto para o meu código, F5. Notem, pessoal, que ele repete as imagens, pegando os cantos da imagem, com a possibilidade que vai preencher os cantos. Então, por exemplo, ele viu que nessa página eu consigo repetir 2 vezes a imagem. Eu poderia, se tivesse espaço na parte de baixo, ele poderia repetir 4 vezes, né? Mas é que só cabe 2 vezes a imagem, deixando o espaço igual ao meio. Esse é o space. Então, o space vai repetir quantas vezes for possível, mantendo um espaço igualitário no meio. Eu também posso usar o round, ó. Vem aqui, round. Com Ctrl S, o round ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma repetição de todos os elementos de forma que eles caibam o máximo possível na tela. Então ele vê qual que é a melhor opção, ele arredonda os tamanhos para que caibam mais espaço na tela. Então é assim, ele pega a largura, ele deixa uma largura compatível com os 2 lados e o tamanho é proporcional. Então ele vai botar isso de forma proporcional também. Dá para a gente combinar também esses espaços, pessoal. Seria uma coisa mais que eu poderia fazer, mas eu vou dar space repeat e combinar eles, round space. Então eu posso combinar eles também. Fazer essa aula, eu estou fazendo uma aula assim, pessoal, um apanhadão, e esse apanhadão depois ele vai ser cortado, encaixado para ficar menor. Então, pessoal, a gente vê alguns jeitos de trabalhar o space repeat, ó. Space repeat, round repeat. Round repeat para nós não vai dar certo, mas se a gente quisesse testar o space repeat, ó. Space round, né? Space round. Então, espaço, Ctrl S. Quando eu carregar, ele vai pegar o formato que é num espaço no coube, né? Para caber 2. Caramba. E round space é contrário, tá? Round space. Vai ficar, acho que não dos 2 jeitos fica bom com essa imagem. Olha lá, round space eu consigo associar 2 ao topo. Então, existem várias formas de trabalhar a imagem. Aqui tem um exemplo que vocês podem ver como a gente pode trabalhar. Background position, pessoal. Vou dar um no repeat para a gente ver onde que vai ficar a posição desse background. Então, no repeat aqui, ó. Vai voltar para uma imagem numa posição só. E eu
vou começar a trabalhar com repeat. Notem que eu tenho várias opções de repeat, ó. Vamos pegar uma por uma? Vamos dar background, repeat, desculpa, background position. Vou dar left top, ponto e vírgula. Eu estou dizendo que, agora que eu falo que às vezes a pessoa tem que entender um pouquinho de inglês. Estou dizendo que ele vai ficar na esquerda e no topo. É claro que ele já está na esquerda e no topo. Caramba, professor, muito ruim sua demonstração. Tudo bem. Então vamos pegar um center top. Venho aqui, dou um center top. Ctrl S, volto. Volto para nossa página, vai ficar bem em cima do texto. Poderia dar um right top. Ele vai ficar bem à direita. Right. Vamos lá, volto para o nosso código. O F5 trocou para lá. Se eu quisesse... Tem vários locais e posições. Eu queria colocar isso na esquerda embaixo. Left bottom. Agora olhando aqui, ó. Então eu posso fazer isso, ó. Bem no centro da página. Center. E ele ficou bem no centro da página agora, ó. F5. Aí. Ele fica bem no centro da página. Esquerda e para baixo agora. Fiz errado. Agora eu vou tentar left bottom. Ctrl S, F5. E não ficou bem no bottom, não. Deixa eu ver, left bottom. É assim mesmo, tá certo. Ficou aqui, pegou aqui esse lado, né? Eu poderia pegar o right bottom. Então eu posso pegar várias posições. Eu também, pessoal, posso determinar que meu texto comece em uma posição específica, ó. Right position, em vez de eu trabalhar, se vocês olharem aqui, eu também posso aplicar algumas medidas que eu possa querer usar. Por exemplo, se eu quisesse fazer que meu texto começasse um pouco antes do quadro, vou dar aqui um 20%, e vou querer também que ele comece um pouco para baixo, 20% para baixo. Eu posso usar em porcentagem, Ctrl S, sendo que o primeiro número é sempre a posição esquerda, o segundo à direita. F5, eu peguei uma posição que eu quis aqui a partir da porcentagem. Eu poderia usar em pixel também, 300 pixel, Ctrl S, F5, e ele vai para a posição que eu quiser usar. Pessoal, notem que por que a gente usa a porcentagem e não pixel? Pixel, ele fica fixo, não importa, ele não é responsivo. Então, ele fica bem fixo, preso. Se eu uso porcentagem, ele vai ficar, ó, vou dar uma 15% esquerda, e 50% do topo. Fiz aqui a imagem, Ctrl S, voltei aqui para o meu código. F5, cadê? Não foi? Aí foi. Só que notem que quando eu uso valores de porcentagem, ele fica mais responsivo. Olha lá, ele vai tentando se encaixar ao quadro que você colocou, a posição que você colocou. Então, é por isso que a gente usamos, às vezes, valores responsivos. Não vou usar mais o background position, né? Vou tirar esse daqui. Poderia deixar left, né? Mas não vou tirar. Então, vou deixar aqui. Vai. Left
Left, top. Deixei aqui a posição, dou Ctrl S. Ele vai voltar para a posição original que ele já estava. Ok. Agora nós vamos ver mais brincadeiras aqui, ó. Eu posso usar agora o tamanho, o background size, que eu vou determinar o tamanho, ó. Background size. Tamanho alto, ele vai pegar o tamanho que é da imagem. Então, nós temos aqui, ó, se vocês olham aqui, ó, vamos ver. Se você olha essa apresentação, você tem background alto, contém cover. Alto, ele vai tentar pegar o tamanho da imagem, ó. F5 alto. Não mudou nada porque a imagem já está no tamanho alto. Eu podia usar o tamanho contém, que ele vai pegar a largura total da tela. Contém. Com esse comando, ele vai pegar toda a largura da tela. Ó. F5. Ele vai... Ele, na verdade, eu não entendi por que ele... Deixa eu ver, dando repeats. Não, mas eu não entendi por que ele não pegou tudo. Ele vai pegar tudo. Mas o que eu mais gosto, pessoal, ele deveria ficar a largura toda da tela. Geralmente os caras usam isso para topo, né? O que eu mais gosto é do cover. Eu adoro cover. Ele tenta se encaixar no tamanho da tela. Ó. F5, cover. Caramba, professor, olha que legal que fica o cover, sim. Eu poderia determinar o tamanho também em medidas. Então, se vocês olharem aqui, eu mostrei todos os jeitos de colocar com palavras. Eu posso usar medidas, determinar um tamanho para a imagem. Por exemplo, se eu quisesse dar um cover em medidas, era 100%, 100%. Dou Ctrl S, volto aqui, F5, e ele pegou o... Eu acho, pessoal, que ele está pegando o tamanho total da página que eu determinei. Então, se eu der um widget aqui, ó, só para te brincar um pouco, vou botar um widget aqui em cima do meu background. Widget no height. Vou dar 100%. Vamos ver se ele muda alguma coisa. Opa, 100%. Ponto e vírgula, Ctrl S. Vamos ver. F5. Não mudou nada que ele pegou. 1.200 pixels. Não vai pegar nenhum deles porque eu estou usando Buddy. Buddy não dá para usar. Deu. Então, eu dei a altura da minha página, 1.200 pixels, ele pegou a tela aí embaixo. Então, olha, 100%, ele vai encaixar com o tamanho da minha página. O que estava acontecendo no meu código? Meu código aqui, pessoal, ó, vamos arrumar isso aqui para um jeito que apareça, vai. Ele está dando meu body ele se fecha em torno do meu texto. Então, meu texto está pequeno para pegar a tela toda. O que eu posso fazer aqui? Aumentar meu conteúdo interno. Então, ó, eu coloquei 2 lorem Y. Eu posso vir aqui e colocar mais 2, ó, só para vocês verem. Ó. Então, eu dei aqui, ó, voltou aqui, tava, né? Vou dar um Ctrl S aqui. E voltei ali ao meu código. Ó. Vamos lá. F5. Olha lá, ele se encaixa, que ele está com 1.200 ainda. Não salvei esse, ó. Ctrl S, eu tirei 1.200. Agora fui e coloquei. Ele se associa ao tamanho da minha página. Então, é 100% na largura, 100% na altura. Então, é a mesma coisa do meu cover. Ó. Se eu der um cover aqui, ó, é praticamente a mesma coisa. Cover. Ctrl S. Volto. F5. Olha lá. Cover é a mesma coisa de eu dar 100%, 100%. Eu poderia dar um tamanho fixo também, né? Tamanho... Já mostrei, mas eu poderia falar que a imagem tinha 600 pixels por 600 pixels. Eu determinei um tamanho para minha imagem. Ó. F5 e ele pega o tamanho que eu determinar. Então, mas aqui eu vou voltar para cover mesmo para continuar nossas brincadeiras. Cover. F5. Opa. Ctrl S, volta.
F5, cover, ó, bonito, ficou legal. Depois disso, pessoal, nós vamos ter os tipos de background do tipo attachment. Attachment, ele que é um pouco limitado. Tem outros valores, mas nenhum valor significa tanto para o meu trabalho aqui da tela como ser o scroll e o fixed. A imagem não anda. A imagem fica travada ao fundo. Eu também adoro esse efeito. Ó. Notem, ó. O texto rola, mas meu fundo não. Então, é muito bacana essa função attachment. Já expliquei sobre isso, o background color e background imagem devem trabalhar junto. Nós podemos fazer tudo isso, pessoal, de uma forma comprimida, né? Então, eu posso comprimir todo o código, um atrás do outro, dando espaço entre eles, e colocar tudo que eu quero numa única linha, e ele vai fazer o mesmo efeito, né? Então, qual que é a ordem? Vamos lá. Primeiro, background color. Vamos trabalhar com isso aí, vamos fazer um desse, fazer um comprimido. E por que usar comprimido, pessoal? Não é para dor de cabeça. Esse comprimido aqui é para deixar o seu trabalho um pouco mais reduzido. Então, ele começa com background color, a URL, e depois ele vem o tipo de repetição. Vou dar um no repeat. Coloquei, ó, pode ver que até agora ele não deu nenhum erro. Ó. Aí eu vou consultar de novo a ordem, ó, repeat, attachment position. Então, posição é sempre o último, né? Na verdade, eu só inverti um pouco, ó. Mas eu vou colocar aqui, então, agora, ó, o attachment com fixed. Deixei. E, por último, o que vai ter? O cover, o size, não tem o size não está aqui na ordem? Não, o size não está aqui na ordem, mas eu posso deixar o size aqui também. Eu acho que eu tenho o size, que é cover, deixa eu ver, ele aceita também, cover. E, por último, eu vou deixar a position, left e top. Deu certo, Ctrl S, F5, nada vai mudar. É que algo não deu certo. Background color, back violeta, URL, no repeat, fix e cover. A única coisa que eu coloquei aqui foi o cover, né, que não tinha no padrão. Vamos ver se agora vai. F5, não foi os valores. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não pede vírgula, né? Estranho porque não aceitou. Pera. Aqui é background só. Então aqui pode deixar o cover que ele vai dar certo. Cover. Eu errei aqui nessa parte. F5. E também não foi. Salvei. Deixa eu tirar esse cover aqui. Ctrl S, F5. Aí. Ele foi horrível, né? Porque não tem o size. Vamos ver agora aqui se eu descubro a ordem que o size entra, né? Size é o cover. Talvez seja o último, depois do position. Eu posso colocar também em algum lugar, eu acho que eu posso pôr cover. F5. Deixa eu ver. Cover. Ou o cover nem entra, né, no código. O cover não entra no código. Então, beleza. Se o cover não quer entrar, o cover não entra. Então, a gente pode vir aqui agora e dar um background. Background sizer. O cover. Pronto. Ctrl S, ele vai aceitar do mesmo jeito. Quer ver? F5. Aí. Perfeito, é o mesmo padrão, pessoal. Toda vez assim que eu ver que vai faltar um pouco de conteúdo, eu vou tentar gravar esses vídeos curtinhos, beleza? Esse não ficou muito curto, mas eu pretendo sempre fazer vídeos curtinhos.